Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema de bastante relevância, que é o dimensionamento de TCs de cabines primárias ou para cabines primárias, né? Porque é um assunto muito espinhoso, principalmente para o pessoal que faz projeto de cabina primária e também o pessoal que acaba tendo que fazer as montagens aí, né? Então, a gente quer dizer o seguinte: existem algumas concessionárias ainda que estão usando um fator de 20 aplicado na corrente de curto para determinar a corrente nominal primária do TC, né? Então, isso aí, gente, é um critério extremamente arcaico. Hoje existe ferramentas que nos possibilitam fazer um dimensionamento criterioso e dentro da norma, né? Então, quem ainda está usando esse critério, não, não faz muito sentido utilizar. E se vocês perguntarem para essas concessionárias por que que ela usa o 20, ninguém vai conseguir explicar isso para você. Então, nós vamos tentar falar um pouco sobre esse tema, né? Então, a relação do TC, da gente falar desse tema aqui, o importante para o engenheiro de proteção não é saber se o TC vai saturar ou não vai saturar. O importante é garantir que a nossa proteção vai atuar adequadamente com ou sem saturação. O grande problema é que o pessoal acha que o TC não pode saturar. Isso também, hoje em dia, já não dá para aceitar mais. Um erro do TC em regime é da ordem de 1%. A norma admite 10 para o TC de proteção. Por quê? Porque a norma sabe que o TC satura. Então, como é que o TC não pode saturar se a norma permite 10% de erro? Se você tiver 10% de erro, o TC já saturou. Ponto. Então, quem acha que o TC não pode saturar, né? Agora, cabe ao engenheiro de proteção saber se, com esse erro de 10%, a tua proteção vai atuar adequadamente ou não, né? Então, caso sature e a proteção não atue adequadamente, aí sim vamos tomar alguma medida mitigatória para corrigir esse problema, né? Na maior parte das cabinas primárias, os elementos instantâneos, tanto para proteção de fase quanto de terra, ele é ajustado. Então, o que que nós, engenheiros, temos que garantir para o relé? Simples, que o valor eficaz que chega da corrente para o relé seja maior do que o meu ajuste. Se isso acontecer, o meu relé vai operar com saturação, sem saturação e acabou. Lembrando, somos engenheiros, não somos cientistas, né? Eu lembro muito bem que uma vez eu fiz um estudo para um cliente e o cara era dado a entendido de proteção e ele falou: não quero que o TC sature. Eu falei: mas esse TC é de proteção, não é de medição. Ele tem que dar exatidão no curto-circuito. Por que que você não quer que ele sature? Se a própria norma admite 10% de erro, significa que ele vai saturar. Ah, não, é que quando tiver oscilografia, eu quero saber o valor real da corrente na linha. Ok, nós somos engenheiros, não somos cientistas. Precisamos fazer as coisas funcionarem adequadamente. Eu respondi para ele, falo, cara, então, você desculpa. Quem fez o projeto do seu sistema fez a aplicação errada. Se você não quer que o TC sature, você tem que usar um TC de núcleo de ar, que nada mais é do que a bobina de Rogowski. Então, você não deveria ter comprado TC no seu painel. Então, é simples assim, tá? Então, gente, a norma de TCs admite erros de 5 ou 10%. Norma brasileira antiga, NBR 6856, não está mais em vigor, mas tem muito TC desse ainda, né?
é 10%. Norma americana, 10%. Norma IEC 61869-2. Essa pode ser 5 ou 10, você especifica, tá? Então, se o TC atinge o erro de 10%, já significa que ele saturou e que a norma aceita esse erro de 10%. Tá entendido, gente? Muito bem. Outra coisa importante é o limite de sensibilidade do TC, tá certo? O limite de sensibilidade do TC é o seguinte, ó. Nós temos a curva de saturação do TC, normalmente a gente faz uma curva retinha aqui, que vem aqui. Então, esse trecho reto aqui é a região linear do TC. Os erros aqui são da ordem de 1%. Quando ele satura, chegou no 10 amperes aqui, que é o 20 vezes N, né, com 10% de erro, estamos com erro da ordem de 10%, ou 5%, dependendo da norma. Então, só que tem um outro erro que é no início da curva, né, que são erros maiores que 1% aqui, ó, nessa região aqui, ó, que é o limite de sensibilidade. Então, é quando a corrente está muito baixinha. Então, quando a concessionária impõe aquele fator de 20, a corrente de regime fica muito pequenininha. Você imagina uma cabina aí de 500 kVA, que dá em torno de 20 amperes em 13,8, né? Um TC de 500 para 5, né? O TC, quando a gente escolhe ele 500 para 5, a corrente máxima demandada deveria ser 50 amperes, porque senão vai ficar aí nessa região de erro aqui, ó, e pode ficar derrubando o relé de terra, mesmo em regime, por causa do erro individual de cada TC, a somatória não fecha e atua indevidamente se for maior que o picape. Então, a escolha de um TC tem que ser pautada tanto no curto-circuito, quanto na capacidade térmica de curta duração, quanto no limite de sensibilidade, quanto na corrente de curto-circuito térmica e dinâmica que o terceiro. Então, todos esses critérios têm que ser analisados juntos. Bom, provavelmente quem adota aquele fator 20 não irá conseguir explicar por que que você tem que dividir a corrente de curto por 20, né? O único fator 20 que tem na norma é o fator de sobrecorrente, que é um fator que diz até quantas vezes a corrente nominal, no caso 20, o TC vai manter o erro do limite da precisão de 10%. Mas, quando tiver burden nominal conectado no secundário. Na norma IEC, esse fator de sobrecorrente recebe o nome de ALF, ALF, Accuracy Limit Factor, e ele pode ser 5, 10, 20 ou 30. Ele mantém esse erro de 10% quando passa 20 vezes IN, mas quando a impedância, o burden nominal que eu conecto no secundário, ele é igual ao valor nominal do burden. Só que, na época dos relés eletromecânicos, os burdens eram altos. Hoje, né, que temos relés digitais, IEDs, o burden ele caiu muito. Então, isso mudou bastante, não é? Então, quando eu tenho burden nominal, como é que eu calculo o burden nominal de um TC, né? O burden nominal de um TC é a tensão de exatidão, por exemplo, você tem um TC 10B50, aqui é os 50 volts, 10B100, aqui é 100 volts, dividido por 20 vezes a corrente secundária. Então, imagina que eu tenho um TC 10B100, 100 volts, dividido por 20 vezes 5 amperes, 100 por 100,
eu posso ligar no máximo um burden de 1 ohm, e aí, se eu tiver 20 vezes N e 1 ohm, eu estou no limite do erro do meu TC. Eu estar no limite do erro do meu TC não significa que o TC não vai operar. Ele vai operar com um erro maior que 10%. Agora, isso atende à proteção? Bom, aí é outro caso. A gente tem que analisar separadamente. Outra coisa que acontece é que o burden também pode ser calculado pelo VA, né? Na norma IEC, agora a gente especifica os VAs, dividido pela corrente nominal ao quadrado. Aí você tem o Z de burden. Na época do TC da norma NBR 6856, o 10B100, por exemplo, equivale a um TC de 25 VA. Então, 25 VA dividido por 5 ao quadrado também dá 1 ohm. Então, posso calcular dessa maneira ou desta maneira. Na norma IEC é apresentada uma equação que mostra como esse fator de sobrecorrente deve ser alterado quando o burden imposto no secundário é menor que o nominal. Nós temos que corrigir esse fator aí que era 20, né? Então, a pergunta que se faz é: quando o meu burden é menor que o nominal, esse fator de 20 continua valendo? Resposta: não. E não é o Cláudio que diz isso, é a própria norma IEC, NBR 61869-2. Então, lá tem essa equação aqui, ó. O novo alf vai ser os 20 vezes lá, os 5 ou 10 que você usou, né? Vezes a resistência secundária do TC, mais o burden nominal, dividido pela resistência secundária do TC, o burden real. Então, toda vez que o burden real for menor do que o burden nominal, vai dar um fator maior que 1 aqui, que vai aumentar o valor da sobrecorrente para o qual o TC vai ter que manter o erro. Conseguiram entender? O Z de burden nominal, eu mostrei como é que calcula no slide anterior. O Z de burden real, você tem que somar a impedância da fiação mais a impedância da proteção. E a impedância do TC, o certo é você pegar no datasheet do fabricante, e se você não tiver, ou você está numa fase de projeto, no meu livro de proteção e seletividade em sistemas elétricos industriais, no capítulo 4 tem uma equação que dá a impedância dos TCs, tanto de 5 ampere quanto de para 1 ampere. No livro do Zocol, só trata dos 5 ampere. No nosso livro, tratamos tanto do 5 quanto do 1. Ok? Então, tá lá. Vamos fazer agora um exemplo, né? Esse exemplo aqui é um exemplo bastante comum aí em dimensionamento de cabinas, né? O nível de curto é 10K, né? O fator de sobrecorrente é 20, é um TC 10B50 BNT. O Z de burden nominal vai ser os 50 volts dividido por 100 ampere, que dá meio ohm. E admitindo uma impedância do TC igual a 0,2, calcular o alf ou fator de sobrecorrente. Admita a impedância da fiação igual a 0,0532 ohms. E a impedância do relé, 8 miliohms para a fase e 8 miliohms para a terra. Então, o alf era 20, né? Está aqui, ó. A impedância do TC é 0,2 ohms, coloquei aqui e aqui. Z de burden nominal, meio ohm. E se eu somar essa impedância aqui, mais 2 vezes 8 miliohms, vai dar essa impedância aqui. E aí, o meu alfa-linha vai ser 20 vezes 2,6, que dá um fator de 52. Tá vendo? Então, o pessoal exigia que você dividisse por 20, quando você tem que dividir por
52. Né? O pior é que às vezes reprovava o projeto. Né? Então, num caso como este aqui, o TC mínimo, quando você dividia por 20, né, daria um TC de 500 para 5. Se a gente usar esse critério aqui, vai dar um TC de 200 para 5. E aí, gente, 10% de 200 dá 20 amperes. Então, até uma corrente demandada de 20 amperes, esse TC está adequado. Agora, com o TC de 500 para 5, não estaria adequado, né? No limite de sensibilidade inferior do TC, que a gente apresentou nos slides anteriores aí. Bom, eu fiz uma brincadeira com vocês aqui. Primeiro eu peguei um TC 10B50 com 12Ka, com 10Ka e com 8Ka, né? Então, você pode ver que a impedância aqui varia. Isso aqui é uma equação que tem no meu livro. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato com treinamentos@engpower.com e você pode adquirir o livro. Lá tem a equação da impedância para 5 amperes, né? E para 1 ampere. Eu fiz para 5 porque é o mais comum aqui no Brasil, mas na Europa já não se usa mais TCs de 5 amperes, né? Então, 10B50, o Z de burden nominal é meio ohm, que é os 50 volts dividido por 20 vezes 5, que é 100, que dá meio, né? Então, é meio para todo mundo, né? E a impedância de burden também não mudou, né? O alf nominal é 20. O fator, né, nosso, você pode ver lá que, no nosso caso lá, que deu o fator 2,6, equivalia a um TC de 200 para 5. Então, o que que acontece? Olha só, nesse primeiro caso aqui, se eu pegar a corrente de curto e dividir por esse fator aqui, vai dar isso aqui. Então, de todos os TCs aqui, ó, o que melhor se adequa é esse aqui, ó, né? Você vê que era para ter 250 amperes e deu 255. Está muito bom. O erro vai ficar um pouquinho maior que 10%, mas está ótimo. Aqui era para ser 192, colocamos um de 200, vai ficar dentro do erro. Se a corrente for 8Ka, 134, está dando 150, também ficou menor. Para um TC 10B100, você está vendo que eu usei aqui um TC de 100 ampere, deu 92 aqui a relação, um TC de 100 estaria muito bom, né? Um 10B100 ainda com 10K, 100 ampere também está bom, né? Tá bom também. Talvez pudesse ser até um pouco menor. E com 8Ka, então, o que que a gente vê, né? Que um TC de 50 para 5, teoricamente, atenderia. Do ponto de vista de relação em relação ao curto-circuito e erro. Agora, temos que checar a capacidade térmica, o I2T do relé tem que ser maior que o I2T do sistema, também tem no capítulo 4 do meu livro, né? Para quem quiser dar uma navegada aí, né? E melhorar o conhecimento. E checar a corrente de curto-circuito térmica e dinâmica. O fabricante TC tem que conseguir fabricar o seu TC, certo? De maneira que ele opere dentro dos limites de curto do sistema, né? Bom, a conclusão é a seguinte, né? Essa metodologia está, então, em conformidade com a norma IEC. Então, não tem o que discutir, gente, né? Você está dividindo por 20, você não consegue explicar, e eu consigo explicar. E você não está atendendo é, o limite inferior de sensibilidade do relé com uma relação muito alta. Então, desculpem, gente, precisam rever os seus memoriais de cálculo, de dimensionamento de TC nos seus documentos internos. Então, o objetivo disso aqui não é criticar ninguém, gente.
aquilo lá foi válido na época dos relés eletromecânicos, hoje não vale mais. Então, é bom vocês, só se o relé ainda for eletromecânico, mesmo assim, dá para você usar esses conceitos novos, né? E, como última verificação, você checar também o limite de sensibilidade inferior, ou seja, 10 vezes a corrente nominal demandada tem que ser maior do que a corrente primária do TC. E com relação a se a proteção vai estar adequada ou não, eu sugiro que você baixe na internet, na rede mundial aí, na web, C37110 Spreadsheet, e lá você preenche os dados, vê o valor eficaz e vê se a corrente que chega no teu TC vai ser maior ou não do que o teu relé de sobrecorrente. Gente, isso aqui é para cabina primária, coisa simples. Tem coisas que são mais complexas quando você tem religamento, que aí você precisa ter Cs especiais e tudo mais. Mas isso é o objeto de um outro estudo, com um outro momento, e que nós não vamos falar agora. Então, de qualquer forma, espero que tenha contribuído, de alguma maneira para auxiliar vocês, né? E quando o pessoal que está aprovando o teu projeto vier com esse conceito de 8 vezes, por favor, indique o link aí para eles assistirem esse treinamento, né? Ou mesmo podem passar um e-mail para mim, eu não coloquei meu e-mail aqui, mas é claudio.mardegan, com N de navio no fim, @engepower.com. Então, podem passar, podem entrar em contato, a gente está aqui para auxiliar. E fazer as coisas certas e bom para ambos os lados, né? Porque, o, na realidade, o que a concessionária quer é que a proteção funcione adequadamente. E quem está instalando também. Só que às vezes os critérios conflitam. E aí entra no embate técnico, então está na hora da gente atualizar esse embate técnico, tá bom? Esse material serve para isso. Espero que auxilie e obrigado pela atenção de vocês e um excelente dia e tudo de bom para vocês, que vocês possam estar sempre iluminados nos projetos que vocês fizerem aí. Forte abraço. Obrigado.